O Alzheimer é uma doença degenerativa que atinge no Brasil, de acordo com dados do Ministério da Saúde, pelo menos 1.200.000 pessoas. A cura ainda não foi descoberta, porém alguns sintomas são bem característicos. Um deles, e talvez o principal, é o esquecimento. E lidar com isso pode ser muito difícil, não apenas para o paciente, mas também familiares, principalmente as crianças. A mãe desta advogada viveu anos com a doença. A Bisa Luísa, como era carinhosamente chamada, foi diagnosticada com Alzheimer quando tinha 80 anos. E nos últimos anos da minha mãezinha, ela teve Alzheimer durante 10 anos. E os últimos 6 anos, ela veio para ficar comigo na minha residência. Então, quando chegava algum bisneto para visitá-la, ela não se lembrava das crianças, não lembrava os nomes, não lembravam quem eram elas, sequer lembrava de si mesma, seu próprio nome, de quem era. Então, aquilo causava assim, um certo transtorno para as crianças. Elas não conseguiam compreender o porquê que a Bisa não se recordava dela, não lembrava o seu nome. E daí eu tive a ideia de escrever os livros infantis. Por que a minha Bisa perdeu a memória? Este foi o primeiro livro escrito pela Jovina. A obra foi pensada inicialmente para que trouxesse acalento aos sobrinhos netos, bisnetos da dona Luísa. Porém, a ideia tomou uma outra forma. A escritora, inclusive, doou todos os direitos autorais do livro. Eu fiz a doação para a editora, é uma editora do Rio Grande do Sul, que tem especialidade em publicações de livros infantis e tem projetos sociais. Então, eu doei, fiz doação da história, os direitos autorais da história para a editora e, na verdade, eles também têm o custo. Colocou esses livros, assim, eles estão distribuídos no Brasil todo, em diversas distribuidoras de livro pelos estados brasileiros. Então, se ficasse comigo, se eu quisesse manter simplesmente para mim, eu poderia ficar num público restrito a Dourados. E assim a gente consegue alcançar o maior número de crianças, de pessoas, que eu acho que esse é o objetivo, da literatura, é alcançar o maior número de pessoas. E a Jovina não parou apenas nestas obras, mas 2 livros já estão na editora, voltados também para o público infantil e que devem ser lançados até o 2º semestre de 2023. São obras que contam histórias sobre gentilezas, virtudes e tolerância, sentimentos muitas vezes esquecidos, que a advogada faz questão de deixar registrado e incluir no universo infantil. Os sentimentos, a amorosidade, o carinho, o afeto, também eles permanecem. Então, a criança consegue compreender com facilidade quando você, através de uma história, você fala de questões assim sérias e às vezes até muito triste da vida, você passa para ela de uma forma mais leve e mais suave.